queridos amigos da Força do Espiritismo, estamos hoje juntos para inúmeros momentos de muitas reflexões profundas e para nos mergulharmos cada vez mais nessa doutrina consoladora e libertadora, que é o Espiritismo. E hoje temos um presente, uma convidada muito especial, lá do Ceará. Eu já vou chamando a Catarina para entrar aqui na sala com a gente. Catarina Rocha Monte, seja muito bem-vinda, Catarina. Boa noite, Cristiane, boa noite a todos. Muito bom você ter aceito o nosso convite, inclusive para esse tema, né, tão importante, tão empolgante, que é Bergson e o Espiritismo. A Catarina, ela vai nos presentear com a sua fala, né, pela sua expertise dentro do campo da filosofia. A Catarina é professora também e frequentadora lá no Ceará da Casa do Caminho, de Fortaleza. Não é isso, Catarina? Exatamente. Que bom. Catarina, então, pelo que a gente combinou, eu quero te entregar a palavra para aproveitar bastante a sua estada aqui conosco. E a gente volta, você fala aí por 30, 40 minutos, e aí no final, ao término desses 40 minutos, fique à vontade para usar o tempo, que melhor lhe aprouver, e a gente volta apresentando aí a questão dos internautas, a interação, as dúvidas, e a gente sempre pede, reforça esse pedido, participem, né? Vamos criar esse momento de interação no final, apresentando as nossas dúvidas e apontamentos. Tá bom, Catarina? Então, eu te entrego a palavra, minha amiga, e estamos aqui te ouvindo. Obrigada, Cristiane. Bom, pessoal, é uma honra estar aqui com vocês, participar desse programa. A minha apresentação, ela não vai ser propriamente sobre Bergson e o Espiritismo, ela vai ser primeiramente uma apresentação sobre o Bergson. Porque como ele é um filósofo que não é muito conhecido ainda no meio espírita, né? Talvez seja mais relevante, antes de fazer essas possíveis relações com a doutrina espírita, apresentar de uma maneira abrangente e possível dentro desse espaço de tempo o próprio pensamento do Bergson, né? Então, Henri Bergson foi um filósofo francês, nascido em 1859, faleceu em 1941. O período em que ele viveu foi o período entre guerras, né? Foi um filósofo muito reconhecido no seu tempo e chegou até a ganhar um prêmio Nobel, né? O que é até interessante, um filósofo ganhar um prêmio Nobel, né? Ele escrevia muito bem, mas qual é o interesse maior, né, de trazer o pensamento do Bergson aqui? O Bergson, ele é um filósofo que ele fala sobre a intuição, fala sobre a duração, fala sobre o espírito, fala sobre a liberdade, fala sobre a evolução criadora. Então, são muitos temas pertinentes, né, às reflexões de quem está dentro dessa perspectiva espiritualista, né? Então, como vocês conhecem aquela distinção que o Kardec faz, né? Para uma coisa nova, uma palavra nova. Então, espiritismo é a doutrina do Allan Kardec. Espiritualismo é algo mais abrangente, né? Então, Bergson, ele foi um pensador cujo esforço se deu principalmente para fazer valer a verdade da espiritualidade, a verdade do espírito. Então, cada obra dele acaba sendo, de certa forma, um combate às teses materialistas dentro de determinados âmbitos de reflexão científica. Então, o Bergson, ele tem, por exemplo, uma obra inicial, que foi a tese de doutorado dele, chamada Os Dados Imediatos da Consciência. E nessa obra, o que é que ele traz ali? Ele traz uma noção de eu, né? Uma noção de pessoa que não se deixa, digamos assim, reduzir a uma perspectiva de um psicologismo reducionista. Ele combate os pressupostos de um psicologismo da época. Por quê? Porque a forma como era abordada a psique
era uma forma que tinha uma certa base positivista, né? Então, assim, o Bergson, ele combate um pouco essa tentativa, né, de dar conta tanto da vida quanto do psiquismo a partir de elementos que servem apenas para a análise da matéria. Então, lá nos dados imediatos da consciência, embora ele ainda não use esse termo intuição, que vai ser extremamente importante para o pensamento dele, ele fala no eu profundo, e ele faz uma distinção entre um eu superficial e um eu profundo, e ele apresenta que aquilo que nós somos é uma multiplicidade heterogênea qualitativa. O que significa dizer isso? Que não é algo que possa ser mensurável, não é algo que possa ser também abarcado dentro de uma perspectiva que tenta ler a causalidade psíquica como algo que pode ser determinado, né, de uma maneira quase a ser calculada, a ser prevista. Então, sempre na perspectiva dele, o que vai se apresentar é essa perspectiva da liberdade humana, né? Então, esse eu profundo de que ele fala, essa usar os termos dele, né, que são muito bonitos. Essa melodia inconclusa que nós somos, ela não pode ser capturada, né, por determinadas perspectivas reducionistas, tal qual se tentava fazer na psicologia nessa época. Nesse sentido, o Bergson ele pode ser entendido como um precursor da fenomenologia. A fenomenologia é uma corrente filosófica que foi desenvolvida depois como método, né, pelo Edmund Husserl, e ela vai justamente entrar em confronto com um certo tipo de psicologismo, né? Porque ele está sempre apontando para uma esfera outra, uma esfera mais essencial, né? Que é justamente a perspectiva do espírito, né? Então, esse espírito, ele não é, digamos assim, algo muito fácil de ser capturado, né? Então, é basicamente isso. Então, nós somos uma duração, nós somos uma continuidade. Então, desde que nós nascemos, né? E para quem acredita, desde antes de nós nascermos, tudo aquilo que nós vivemos em termos de experiência, tudo aquilo somos nós, tudo aquilo é o nosso espírito, né? Então, não tem como você analisar algo que se dá no psiquismo sem levar em conta essa inteireza, né? Você querer buscar determinadas causalidades, né? Aquela coisa de causa e efeito no psiquismo, né? Quando na verdade é toda uma experiência, né? Completamente diferenciada e profunda que faz com que nós sejamos aquilo que nós somos. Então, esse primeiro livro ele acaba sendo um confronto com essa perspectiva de uma psicologia mais reducionista, né? Como se fosse uma psicologia de base materialista. Ele tem também um outro livro chamado Matéria e Memória, onde ele vai se confrontar, então, com um tipo de interpretação que já apontava para uma psicologia mais interessante, porque já apresentava assim perspectivas que apontavam para o inconsciente, mas ele também vai combater, né, a interpretação que se dá no sentido de apontar para uma redução do inconsciente, né? Então, o Bergson, ele pensa a consciência. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. O que é a consciência? A consciência, para o Bergson, ela está ligada com a duração que nós somos. Então, a perspectiva filosófica do Bergson, inicialmente, ela parte de uma experiência interna de uma força produtiva espontânea e criadora, uma força psíquica irredutível ao determinismo. Então, essa força psíquica que nós somos,
que é a consciência, né, ela é irredutível ao determinismo. Então, essa experiência da qual ele parte é uma experiência fundante. Por isso que eu disse que ele poderia ser entendido como um precursor da fenomenologia, porque ele aponta para uma experiência que é anterior à experiência cognitiva, né? Então, a nossa razão, a nossa inteligência, ela é a consciência voltada para fora, voltada para a exterioridade, né? Quando você volta a atenção do espírito para a interioridade, aí você tem esse processo de intuição. Por que que isso é importante? Porque isso que nós somos não pode ser alcançado simplesmente pela nossa intelecção. Pode ser alcançado por uma virada, digamos assim, por uma reversão do pensamento. O pensamento que naturalmente tende para fora, ele pode se voltar para dentro, ele pode volver para dentro e iluminar de alguma forma, né, esse eu profundo que normalmente ele se esconde. Então, a gente já tem aí uma perspectiva que é muito importante no Bergson, que é a ideia de dois planos, duas perspectivas, ou, digamos assim, duas intensidades de vida, que é a perspectiva pragmática, que é a espacialidade, e que é a própria duração, que é a nossa interioridade. Então, você tem um eu superficial, né? Esse eu que nós conhecemos, esse eu através do qual nós nos relacionamos, esse eu até que nós mesmos temos acesso normalmente, ele é um eu de superfície, né? Mas existe um eu profundo, existe uma outra camada. Então, essa outra camada, né, esse eu profundo, é para o Bergson a realidade. Então, é interessante perceber isso, que tanto na perspectiva fenomenológica como na perspectiva do Bergson, o real não é isso que você toca, não é esse mundo que é apresentado a nós através da espacialização. O real é justamente aquilo que é da alçada da interioridade. O real é psíquico. Então, tem uma expressão do Bergson onde ele vai dizer isso. O real é de essência psíquica. Então, a gente tem nessa leitura inicial do Bergson dois sentidos da vida: a vida interior e a vida prática, né? Então, quando a gente pretende fazer filosofia no sentido de tocar essa realidade, a gente tem que tocar essa realidade não com a inteligência, né? Mas com a própria intuição, que é esse movimento da inteligência voltando para dentro de si mesma, ou seja, contrariando a sua tendência natural, porque a tendência natural da inteligência é a espacialização, é a perspectiva prática, é a perspectiva pragmática. Então, a gente tem essa primeira noção, né, de duração, que é aquilo que nós somos, a nossa interioridade, o nosso psiquismo, ele é irredutível a qualquer determinação, né? Ele é algo, digamos assim, algo vivo, porque são todas as nossas experiências. Nesse mesmo momento em que eu estou falando, eu estou acrescentando algo a essa experiência que eu sou, né? Então, tudo isso é o meu espírito, que é a minha duração. E aí, a gente vai ter uma outra perspectiva importante também, que tem muito a ver com aquilo que se fala muito no Espiritismo, né, que é a evolução. A evolução. O Bergson, ele, como eu falei antes, ele estuda muito todas as perspectivas científicas da sua época, e na verdade, assim, de início, ele era um exímio matemático, né? Interessante isso. O Russell também. É muito parecido, assim, nesse sentido, os dois. O Bergson, ele queria ser um matemático. E aí depois ele começou a buscar também o sentido do tempo, né? Na matemática, o sentido do espaço. E aí, quando ele foi começando a fazer todas essas reflexões mais profundas, aí ele acabou na filosofia. Mas ele tem esse rigor,
Só que ele percebe que a ciência ela não consegue abarcar o tempo real. O tempo que a ciência lida, o tempo com o qual a ciência lida é aquele tempo que se mede, né? Mas o tempo real, que é o tempo da evolução, aí a ciência não alcança. Então, ele vai sempre lidar com determinadas descobertas científicas, mas olhando para os fatos mesmo, sem pressupostos. Por exemplo, ele vai dizer que não tem como você negar os dados da evolução, porque você tem os dados da paleontologia, você tem os dados da genética, você tem muitas evidências de que a evolução é real, né? Que é um fato. Mas daí ele não interpreta através de uma perspectiva materialista, né? Como fez o próprio Darwin. Ele vai ler aquilo que Darwin apresentou, mas ele vai tirar outras conclusões. De modo que é até interessante algumas pessoas que ficam com aquele debate criacionismo ou não criacionismo e tudo, ler um pouco o Bergson, porque o Bergson explode esse debate, assim, porque o fato de afirmar a evolução não significa negar a existência de Deus. Por quê? Porque essa evolução, ela não é uma evolução que se dá pelo acaso, né? Ela é uma evolução que se dá de uma maneira criadora, né? Então, essa evolução criadora, ela tem um sentido, né? Um sentido que não anula Deus. A gente vai já ver isso. Então, vamos tentar entender um pouquinho do que o Bergson diz com essa questão da evolução criadora. Ele começa a falar na evolução criadora sobre a nossa própria consciência. Ele nos remete àquilo que nós identificamos como sendo a nossa consciência. E ele vai perguntar o que é que a nossa consciência nos fala sobre a existência, né? O que é que a nossa consciência nos diz sobre o fato de existir? A nossa consciência nos diz que existir consiste em mudar em amadurecer, e amadurecer em criar-se indefinidamente a si mesmo. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está fazendo, inicialmente, um movimento de analogia para dizer que essa continuidade, né, que passa pela mudança, que passa pela maturação e que passa por uma criação incessante, isso precisa ser também estendido à própria evolução. Então, a evolução, ela não é algo que se dá por uma mera casualidade, não é algo que se dá também por um finalismo no sentido totalmente teleológico, de como se houvesse assim uma ideia e que essa ideia foi traduzida, não. É como se fosse mesmo a potência de criação tal como nós somos, né? Então, a evolução da vida para o Bergson, é uma criação que prossegue sem fim, em virtude de um movimento inicial que dá unidade ao mundo organizado. Unidade fecunda de uma riqueza infinita, superior àquilo que alguma inteligência poderia sonhar, porque a inteligência é apenas um de seus elementos e de seus produtos. O que o Bergson está dizendo é bem interessante, porque ele está dizendo o seguinte: a inteligência é um produto da evolução. Como que você quer, através da inteligência, que é um produto da evolução, alcançar o sentido da própria evolução? Porque às vezes a gente se esquece que a gente está em evolução e que isso aqui, né, que nós somos, que nós achamos que o último grau da evolução, né, na verdade não é. A evolução é contínua, ela continua. Então, o cérebro, tal como ele é agora, né, tal como ele se apresenta, ele é um estágio, mas ele não é o estágio final. Então, quando o Bergson vai falar sobre essa evolução, né, ele vai usar, então, um conceito, né, uma imagem, para justamente tentar dar conta do fato de que a evolução é criadora, de que a evolução não pode ser explicada pelo mecanicismo nem pelo finalismo, que eram as duas metodologias de explicação, né,
mais usadas. Aí ele usa a noção de elan vital, né? O que é o elan vital para o Bergson? O elan vital é justamente essa impulsão, né, criadora, que é de ordem espiritual. Então, esse elan vital, ele vai responder por todo esse processo de criação. Então, a evolução é como se fosse uma espécie de materialização de uma força espiritual. Então, assim, importante entender que para o Bergson, toda a explicação, ela começa no âmbito da espiritualidade, ela começa no âmbito mais amplo. Por isso não é uma perspectiva reducionista. Porque a perspectiva materialista, o que é que ela faz? A perspectiva materialista, ela busca reduzir tudo aos elementos mais simples para poder explicar a partir daí. Quando um cientista imbuído de uma perspectiva materialista, ele tenta dar conta, por exemplo, de algo da alçada da consciência, ele vai tentar explicar reduzindo isso a determinadas coisas cerebrais, a determinados movimentos cerebrais, né? E o que o Bergson está dizendo é que isso é um reducionismo absurdo. Então, sempre a perspectiva dele é a perspectiva da consciência, ou da espiritualidade, ou desse outro âmbito, que é o âmbito explicativo propriamente dito. Então, uma das teses que ele mais critica, estou saindo um pouco de evolução criadora, só para tentar explicar isso, uma das teses que ele mais critica é a tese do paralelismo psicofisiológico. O que é o paralelismo psicofisiológico? É a ideia de que a toda questão da consciência existe uma correspondência em termos materiais no cérebro, como se a consciência fosse apenas um epifenômeno do cérebro, né? Então ele vai dizer que esse paralelismo psicofisiológico, né, ele é o pressuposto materialista que conduziu muitas das investigações sobre o cérebro. Você tinha lá determinados fatos, mas quando você ia interpretar, você interpretava com essa base materialista. E aí o Bergson vai dizer que não, que você interpretar consciência e cérebro no mesmo patamar é como se você pegasse uma peça do Shakespeare e você reduzisse a uma pantomima, né? Porque você perde o essencial, você perde aquilo que é o mais importante, né? O mais grandioso. Então, assim, na perspectiva do Bergson, a consciência ela extrapola o cérebro enormemente. Então, o cérebro é um instrumento. O cérebro é um instrumento a partir do qual a consciência atua no mundo, ou seja, o espírito atua no mundo, o espírito atua na matéria. Então, isso aí é importante. Toda essa perspectiva, né, de apontar para essa dimensão, né, para essa dimensão do espírito, como sendo algo irredutível, ela está presente em todas as obras dele. Nos dados imediatos da consciência, no Matéria e Memória e no Evolução Criadora. E aí, no Evolução Criadora, ele vai dizer que nós podemos, por analogia, entender esse movimento evolutivo como um movimento criador. E a criação, para o Bergson, ela pressupõe algo mais do que a mera inteligência. Ele pensa mesmo na criação artística. Quando um artista vai criar, ele não tem uma ideia e reproduz exatamente essa ideia na matéria, não. Ele tem algo, né, no seu espírito, mas quando ele cria, a criação é algo imprevisível, é algo totalmente novo. Então, essa ideia da novidade, essa ideia da imprevisibilidade, ela é muito constante, né, no pensamento do Bergson. Então, a evolução, ela é criadora nesse sentido, quase no sentido artístico mesmo, né? Então, quando ele vai tentar dar conta dessa questão aí da evolução criadora, ele chama atenção também para a questão do instinto e da matéria, né? Que ele vai dizer que o instinto e a inteligência, perdão,
O instinto e a inteligência é como se fossem tendências da vida, né? Tendências da vida. Então, o instinto, ele faz com que haja uma perfeição do movimento no sentido de uma adequação à vida, né? Enquanto a inteligência, ela faz uma relação com a matéria, estabelece uma relação de fabricação com a matéria que é extremamente importante porque ela deixa passar a liberdade, ela deixa passar essa possibilidade de criação. Então, assim, o que importa, né, na inteligência é o uso que o espírito faz dela para continuar evoluindo, né? Então, isso aí é importante. De modo que eu estou sendo meio rápida para dar conta de coisas extremamente complexas, né? Porque a filosofia do Bergson é bastante complexa, mas a ideia de que essa evolução, né, ela é dessa perspectiva criadora, irredutível, não tem uma explicação mecanicista, né? Por quê? Porque ela vem de um movimento que ultrapassa a nossa inteligência. A nossa inteligência é apenas um produto dessa evolução, né? Ele usa um exemplo na obra Evolução Criadora, da mão na limalha de ferro. Você pensa numa limalha de ferro, tipo areias, assim, algo que se você passar a mão, vai deixar um rastro, né? Aí ele vai dizer o seguinte, agora pensa nessa mão na limalha de ferro e pensa que essa mão é invisível e que esse movimento é infinito. Esse rastro é a própria matéria, é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente percebe, é o mundo tal como a gente costuma falar dele, é o mundo exterior, né? É esse rastro. Só que o real mesmo, né, é esse movimento que é o movimento espiritual, só que ele é invisível. Ele é invisível. Então, o elan vital é o que vai fazer esse movimento evolutivo, né? Então, esse movimento evolutivo, ele é impulsionado, ele vem desse elan vital, né? Então, esse elan vital, ele perpassa tudo. Então, para o Bergson, o universo não está feito, mas ele se faz incessantemente, cresce indefinidamente pela adjunção de mundos novos. Todo esse dinamismo universal teria um centro, de onde jorrariam os mundos como foguetes de um imenso buquê. Esse centro, de onde jorram os universos, desde que seja tomado não como coisa, mas como continuidade de jorro, pode ser chamado Deus. Então, na evolução criadora, aparece pela primeira vez Deus nesse contexto, né? Que é o centro de onde jorra toda essa criação, digamos assim. E aí, para se aproximar um pouco mais do nosso contexto, né? Que é um contexto de espiritualidade, aí eu vou tentar entrar um pouco na última obra do Bergson, que é uma obra chamada As Duas Fontes da Moral e da Religião. Nessa obra, As Duas Fontes da Moral e da Religião, Bergson vai alcançar, digamos assim, apontar para um sentido da vida, né? Porque o que ele disse nas outras obras dele é que existia uma consciência, essa consciência, ela era coextensiva à vida. A perspectiva da consciência para o Bergson, ela é interessante, porque em todo o reino animal, até no reino vegetal, é como se a consciência ela fosse diminuindo, ela tivesse meio que adormecida, né? Então, nesse sentido, no ser humano é onde se dá esse despertar maior. Mas é totalmente aplicável à filosofia do Bergson aquela passagem do Leon Denis, quando ele fala que a consciência dormita, né, no mineral, né, aí sonha no vegetal, né, acorda no animal, né, tem toda essa gradação. Essa perspectiva existe no Bergson, existe, porque ele vai dizer que onde há movimento, há um espaço de liberdade. Onde há a sensação, que é onde começa, né, a se desenvolver a percepção, é porque a consciência ela está começando a emergir, né? Então, toda essa ideia do universo como algo pulsante, né, como graus de consciência, como graus de vibração,
ela existe. Jane? Voltou. Bom, acho que voltou agora, acho que caiu e voltou, então vou continuar. Já deu 30 minutos, mas eu estou perto de concluir. Então, existe essa perspectiva, né? Para o Bergson, a própria matéria é vibração. Nós somos uma vibração, né? Então, todo o universo é essa vibração. Todo o universo dura. Essa duração a gente pode ler no Bergson como vibração. Então, nós somos um tipo de duração, um tipo de vibração diferente da vibração animal, diferente da vibração vegetal, mas somos vibração. Todos nós somos perpassados por esse elan vital, né? Mas, só retomando para a gente entrar nessa última obra do Bergson, né? Ele sempre está tentando apontar para a experiência, uma experiência imediata, não é uma experiência mediada por leitura, não é uma experiência mediada por dogmas, não é uma experiência mediada nem pela própria racionalidade, é uma experiência imediata, é isso que a gente chama de intuição na filosofia, é um conhecimento imediato, né? Então, o que é que ele vai perceber? Em As Duas Fontes da Moral e da Religião, ele vai dizer que existem dois tipos de religião, uma religião dinâmica e uma religião estática. A religião estática é aquela religião que se institucionalizou por uma necessidade mesmo do ser humano, né? Por uma necessidade do próprio contexto cultural, por uma necessidade mesmo daquele sentido da vida que nós vimos, do qual nós não podemos fugir, que é o sentido pragmático. Mas a religião dinâmica é a religião que ele chama de mística. É aquela que brota da relação de determinados indivíduos com a fonte do elan vital, com a fonte do movimento evolutivo. Ou seja, a experiência mística, ela brota da relação de determinados indivíduos com Deus. Então, alguns indivíduos, né, são capazes de ter um contato com a fonte criadora da vida. E a partir do momento em que eles são capazes de ter esse contato, eles também são capazes de retornar ao mundo com uma ação extremamente potente, diferente da maioria das pessoas, né? Então, esses místicos, eles são, digamos assim, indivíduos que estão no ápice da criação, no ápice da evolução, né? Então, é como se o elan vital, que foi criando formas, né? Que foi criando a vida, que foi criando toda essa exuberância da natureza, toda essa beleza, que fez com que viesse dos mais primitivos até o ser humano, né? Quando esse movimento evolutivo chega ao ser humano, aí ele já não consegue mais evoluir em sentido de espécie, em sentido de a espécie humana, ela está aqui como o ápice. Aí o elan vital ele vai agir diretamente no indivíduo. Então é como se a evolução que se deu na vida de um modo geral, ela começa a se dar agora no indivíduo. Esse indivíduo ele vai ser totalmente transformado porque ele vai estar num processo de evolução através de uma intensificação do elan vital. Lembra que eu falei de intuição e de inteligência? Eram como se fossem duas tendências da vida, o instinto e a inteligência. Quando eu consigo relacionar essa inteligência com esse instinto, eu tenho uma intuição. E os místicos, eles são capazes de uma intuição mística. Ou seja, eles são capazes de beber na fonte originária de tudo e eles se dão conta de que essa fonte originária de tudo é o amor. Porque Deus é amor. E aí, quando eles conseguem isso, eles se sentem impulsionados a agir no mundo de uma maneira amorosa, de uma maneira fraterna, de uma maneira
tão diferente do comum dos homens, né? Que eles são incompreendidos. Então, é interessante notar também que, para o Bergson, a definição dele de mística, né? Não é simplesmente aquele místico contemplativo, aquele místico que fica só no êxtase, né? Então, o êxtase, ele é uma fase, ele é um processo, ele não é o mais importante, né? Esses indivíduos, eles conseguem ter ali da experiência deles a força de amar a humanidade, é isso que importa. Então, o místico cristão para o Bergson é o místico por excelência, porque o místico cristão é o que consegue finalizar, né, digamos assim, completar esse movimento da mística através da caridade. É como se fosse assim. É como se fosse, não. O Bergson literalmente diz isso. Os homens de bem, né? Esses homens capazes de amar, eles, eles são o último termo, né? Eles são o termo maior da evolução. Eles são um modelo. E aí, nessa última obra do Bergson, então ele apresenta Jesus como o único místico completo, né? Então Jesus seria um místico completo. E todos os outros místicos, né, seriam imitadores de Cristo. E mesmo esses imitadores de Cristo são extremamente raros, né? Então, místico completo, Cristo é algo à parte para ele, né? Mas esses outros místicos também eles são extremamente raros, né? Mas o que a gente tem é essa ideia da mística de que há uma experiência suprarracional que é possível, que há determinados estádios que a consciência pode alcançar que nós não sabemos e que isso tem como resultado a capacidade de amar, uma transformação, né, nesse indivíduo que ele se torna capaz de amar, né, tudo isso ressoa para nós. Tudo isso nos diz alguma coisa, né? Significa dizer que a gente tem uma abertura para a mística, né? Alguns podem não ter nenhuma abertura, porque eles estão muito fechados. Mas para outros, aquilo já soa como verdade, já tem um apelo, né? Então, você pode não ser um São Francisco de Assis, mas quando você lê a história de São Francisco de Assis, você vê uma verdade naquilo e você entende que aquilo tem uma relação profunda com a realidade a qual todos nós estamos destinados, né? Então, como eu já me alonguei muito, vai dar quase 40 minutos, vou tentar só concluir essa ideia, né, da evolução e da mística, dizendo o seguinte: para o Bergson, a evolução, né, ou a criação, é um empreendimento de Deus para criar criadores. Empreendimento de Deus para criar criadores, para acompanhar-se de seres dignos de seu amor. Já deu outro papel aqui que eu perdi. Só um minutinho. Tá tudo bagunçado aqui. Ah, meu Deus. Tá aqui. Então, Deus é amor e é objeto de amor. Ele necessita dos homens para amá-los. A definição de Deus como amor implica, pois, na necessidade da criação. A criação de seres dignos do amor de Deus. É como um homem que o místico conhece Deus, mas é como um homem já transfigurado por esse amor e já impelido a amar a Deus, amando-o na humanidade inteira. Então, assim, meus papéis estão meio bagunçados, né? Mas tentando sintetizar para vocês. Na obra As Duas Fontes da Moral e da Religião, o Bergson, ele praticamente vai dizer que existe um sentido da vida, né? O sentido da vida é que nós nos tornemos místicos, no sentido que ele entende como seres dotados de uma capacidade de amar a humanidade, né? Então, o cristianismo, com a vinda do Cristo, ele efetivou a justiça no mundo, ele promoveu a abertura total da moralidade, tipo, a moralidade na sua maior excelência, ela foi apresentada pelo Cristo, mas isso precisa ser alcançado paulatinamente no sentido de um desenvolvimento social. Então, a abertura,
no sentido da fraternidade, no sentido dessa possibilidade de amor, ela foi feita. Mas ela só foi completada no indivíduo, né? No Cristo. Mas em termos de sociedade, foi aberto um caminho, foi dado um modelo, né? E determinados indivíduos conseguem chegar num grau, num patamar de evolução tal que eles conseguem se aproximar disso que Cristo exemplificou, né? E aí ele fala nos grandes místicos, ele fala de Santa Teresa d'Ávila, cita São João da Cruz, enfim. A ideia é que existe uma supraconsciência, que existem esses estados, né, que estão além da consciência e que eles não são patológicos, né? Ele vai também aí criticar a leitura materialista que aponta esses estados como estados patológicos, e ele abre esse sentido bastante otimista de que o universo é uma máquina de fazer deuses, né? Ele usa essa expressão, o universo é uma máquina de fazer deuses, porque nós estamos nesse processo de nos tornar, né, cada vez mais capazes dessa fraternidade que é o sentido da vida. Então, para o Bergson, o sentido da vida é amar. O homem é o último grau da evolução aqui na Terra, né, pelo menos, não porque ele tem inteligência, mas porque ele é capaz de amar. Acho que foi isso, pessoal. Ficou meio bagunçado aqui meus papéis, as explicações, mas dentro da possibilidade do tempo, que é muito reduzido, e diante da complexidade do autor, né, que cada obra dessa é extremamente densa, é do que eu podia deixar para vocês. E aí eu fico aberta aqui para perguntas. Maravilhoso, Catarina. Não tem nada de complicado, assim, quer dizer, não tem nada de confuso, né? Na verdade, é essa profundidade de Bergson, das ideias que ele apresenta, que nos fazem, assim, deixam aí sim as ideias bagunçadas, porque sacode muito a gente, né? Para reflexões. Foi muito bom. Obrigada, Catarina. Olha, tem uma pergunta aqui da Lina Calil. Poderíamos pensar que os seres que se encontram no ápice, né? Porque você veio falando da evolução também, assim dito por Bergson, seriam os espíritos puros demonstrados por Kardec na classificação dos espíritos, quer dizer, aquela escala espírita, né, que Kardec apresenta claramente dentro de um esquema pedagógico e didático, mas a gente pode fazer essa correlação, Catarina? Assim, espíritos puros eu não sei se chegaria a tanto, né? Mas é aquilo que eu falei. A gente sabe que na Terra compareceu, compareceu na Terra espíritos de alta envergadura, né? Então, o que ele está dizendo, essencialmente, é que a evolução, ela caminha para isso. Isso é importante, né? Isso é importante. O que ele está mostrando é que, se olha lá o pobrezinho de Assis, a evolução está apontando para isso. Tá entendendo? Então, assim, a classificação, claro, porque é importante notar, né, que o Bergson é um filósofo, ele trabalha com as conceituações dele, ele não trabalha com a conceituação de Kardec, mas aí seria a questão de você perguntar, São Francisco é um espírito puro, né? Outros santos, né? São espíritos puros, aí é uma análise que cada um pode fazer. Mas é esse o sentido, né, de que eles estão no alto patamar evolutivo. Exatamente. Se nós considerarmos que não é, no caso dos santos, né, seriam espíritos superiores, né, porque os espíritos puros nem têm mais necessidade de reencarnarem na Terra. Eles reencarnam no sentido de serem missionários, né? Mas é muito interessante. Lógico que quando a gente se debruça, né, sobre esse estudo da filosofia, na ótica de Bergson, a gente vai encontrar várias correlações, né? Porque, afinal de contas, a doutrina espírita também tem o seu viés filosófico, né? Aliás, é um viés extremamente que traz sedimento para a estrutura de doutrina que ela carrega. E aí, quando você nos falava, Catarina, da questão, por exemplo, do pensamento, né, das formas de pensamento, né, porque o que é real não é aquilo que é tangível, pelo menos foi isso que eu entendi, né, que Bergson trata essa questão do real e da realidade de uma forma muito mais profunda.
a gente faz imediatamente uma correlação com o André Luiz, quando ele nos fala das formas de pensamento, né? E vários outros espíritos também, Bezerra de Menezes, enfim, que o nosso pensamento ele pode concretizar coisas nesse sentido, né? A doutrina espírita nos entrega esse saber também. Seria um ponto de correlação entre o espiritismo e o pensamento de Bergson? O pensamento é uma força criadora, né? Eu acho que isso já diz muita coisa, né? Só para tentar explicar melhor essa questão do real para ele, dentro da filosofia, você pode adotar determinadas tendências ou linhas, né, de pensamento. Se você está numa perspectiva materialista, você vai partir da matéria, né? Se você está numa perspectiva espiritualista, você vai partir de outro, assim. Quando você já coloca a consciência como ponto de partida da filosofia, isso já te coloca nesse âmbito de questionamento em relação à empiria, ao grau de realidade dessa realidade com a qual os materialistas tratam, né? Porque, assim, qualquer coisa que se apresenta a nós, né? Se uma mesa, eu estou aqui pegando nessa mesa. A realidade dessa mesa eu não posso dar conta. Eu posso dar conta da sensação que eu tenho dessa mesa. Então, a única realidade que eu consigo dar conta é a minha própria consciência, né? O ponto de partida é a consciência. Isso tem muito a ver com Descartes. Apesar de Descartes ser um racionalista e alguns desdobramentos da filosofia dele terem conduzido a coisas que não são muito interessantes do nosso ponto de vista espiritualista, mas quando ele parte daquele cogito, né, que ele questiona tudo, ele vai dizer justamente isso. As coisas que se apresentam, elas podem não existir, eu posso duvidar de tudo. Eu posso duvidar da existência dessa cadeira, eu posso duvidar até da sua existência, né, da existência. Você pode ser simplesmente uma projeção da minha imaginação, você pode ser um autônomo, um robô, enfim. Aquilo que eu tenho acesso é a minha consciência. Porque a filosofia, ela se pretende um conhecimento rigoroso. Em sendo um conhecimento rigoroso, ela tem que partir de algo indubitável. E esse algo indubitável é a consciência. Daí, isso é o que o Descartes faz. O Husserl, depois, né, na fenomenologia, ele vai recapitular isso, mas qual é a ideia? Que é interessante para a gente. A nossa realidade é a consciência. Nós somos na nossa interioridade. Então, é aquilo que eu falei no início. Nós temos muita afeição, né, apego a essa nossa inteligência, porque é com ela que nós nos relacionamos com o mundo, né? Mas tudo isso que a inteligência projeta, né, tudo isso que nos coloca em relação com o mundo, toda essa exterioridade, elas não são uma realidade propriamente dita. A realidade é a realidade psíquica. O que eu tenho acesso é aquilo que a minha consciência dá conta, né? Então, nesse sentido, ele faz uma mudança, né? Que outros pensadores já fizeram, no sentido de que a realidade não é isso aí, que o meu olho vê, que o meu ouvido escuta, não é. A realidade é o que está dentro. Mas como eu vou ter acesso a essa realidade que está dentro se a inteligência me projeta para fora? Entendeu como é a questão? Porque, assim, antes de filosofar é preciso viver. Nós estamos no mundo, e o nosso organismo, ele foi feito para nós vivermos no mundo. Então, nós estamos projetados para lidar com a matéria. E aí, para a gente ter acesso a essa interioridade que nós somos, nós precisamos de um esforço. Esse esforço de interioridade é como se a inteligência subisse a encosta que ela está descendo. Assim, ela precisa fazer um esforço para voltar para dentro. E quando ela faz esse esforço, porque assim, na verdade, o espírito, ele é como se fosse uma tensão. O espírito voltado para fora é a inteligência, o espírito voltado para dentro é a intuição. Então, essa interioridade é que é a realidade.
É muito interessante tudo isso, né? Quer dizer, vou aproveitar até um comentário do Eduardo Lira, que na verdade é uma pergunta, mas tão bem sedimentada que a gente considera até um comentário dele aqui. Catarina, conhecer o trabalho de filósofos relevantes, como é o caso de Bergson, né? Pode ajudar a compreendermos melhor a filosofia espírita, e aí ele complementa. Essas analogias que a Lina Khalil foi perfeita, é impossível a gente não fazer essas analogias, né? Com o conteúdo espírita. Essas analogias e aproximações podem facilitar nosso entendimento do trabalho de Kardec? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, eu acho que a filosofia do Bergson, ela pode ajudar em algo ainda mais premente, que é a necessidade do espiritismo é, se colocar no âmbito da filosofia, no âmbito da história das ideias. Porque se a filosofia é a busca da verdade e os espíritas que nós somos, pressupomos que estamos lidando com a verdade, tem que haver aí um diálogo. Então, eu me recordo de uma crítica que eu vi na internet do filósofo, que é até bem conhecido, que é o Luiz Felipe Pondé. Ele fez uma crítica ao espiritismo e disse que o espiritismo era muito pueril. Diz que o espiritismo era muito pueril porque se pretendia ciência. Aí eu fiquei, porque eu sou da filosofia, né? Eu entendi o que, é que ele estava querendo dizer, né? E aí eu me ressenti no sentido que eu disse, poxa, ele tem uma certa razão, mas é porque ele não entende bem ainda o espiritismo. Mas é muito apontado, né, para quem tem essa visão da filosofia, que o Kardec é como se o Kardec tivesse dentro desse positivismo. O que é o positivismo? É a ideia de que tudo se explica pela ciência. Essa coisa de falar, né, a fé raciocinada, né, e a ciência, o espiritismo é ciência. Esse apelo à ciência, ele, numa perspectiva filosófica, pode ser visto como pueril, no sentido de que a ciência é um construto da inteligência que tem determinados pressupostos. Então, o positivismo é quando você tenta levar as ferramentas, né, das ciências naturais para a análise de coisas que são da alçada do espírito. Então, isso seria a perspectiva positivista. Não me parece que o Kardec caia nisso, muito embora ele tenha feito um esforço, né, para mostrar que o espiritismo era algo a mais do que uma visão dogmática das coisas. E aí ele vai dizer que tem que ter o diálogo com a ciência. Então, eu entendo assim, ele não reduz o espiritismo à ciência, mas ele diz que é necessário um diálogo com a ciência, que eles caminham juntos. É a mesma coisa que o Bergson diz da filosofia. Porque o que é que ele vai dizer? A ciência, ela trata da matéria. E a filosofia, ela trata do todo, do absoluto. A ciência, ela trata de partes. A filosofia, ela trata de tudo. Então, ela vai precisar lidar com isso de uma outra matéria, de outra maneira, com outras ferramentas. Então, assim, é muito importante, então, respondendo aí a pergunta dele, que nós tenhamos conhecimento da história da filosofia para poder situar bem o espiritismo dentro dessa história. Eu acho que isso não foi feito. É como se o espiritismo ele se construísse como filosofia, mas à parte. E aí a gente precisa, talvez, construir uma história da filosofia à luz do espiritismo, ou uma história do espiritismo à luz da filosofia, porque aí a gente vai pegando todos esses elementos. Por exemplo, na filosofia do Bergson, você vai fazer várias analogias e você vai conseguir fundamentar muita coisa, né, do espiritismo. O Kardec fez essa aproximação falando sobre Platão, falando sobre Sócrates, como tem lá no começo do Evangelho, né? Mas a Sim. gente poderia fazer sempre esse trabalho, desse diálogo, né, com a filosofia. É muito interessante. Primeiro que a gente não pode analisar uma produção como foi a de Kardec, né? Apesar de Kardec ter sido codificador de uma ideia, né? De uma estrutura de doutrina que foi ofertada ao mundo, né? Pelo plano espiritual, e ele foi o codificador disso, mas a gente não pode descontextualizar Kardec do seu momento histórico.
né? E é muito bom, Catarina, quando você aponta essa reflexão aqui nesse espaço, né, da força do espiritismo, porque a gente realmente considera o espiritismo como sendo pujante na sua força no tocante a esse tríplice aspecto. É o tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião, que se somados e se convergentes, e que se nessa energia vão conseguir, né, dialogar com todos esses espaços do saber humano, né? E principalmente com a filosofia, que vai sempre tratar do absoluto. Então é muito importante a gente pontuar isso aqui nesse espaço. Infelizmente, as pessoas que criticam, né, Kardec, ou que criticam o Espiritismo, é porque não possuem, talvez, a humildade e o cuidado de estudarem profundamente o pensamento de Kardec e o que a doutrina espírita nos entrega, para depois fazer uma contribuição mais abalizada, né, uma opinião mais abalizada. Perpassam, assim, sobrevoam a doutrina espírita e acabam não se aprofundando e fazem críticas pouco consistentes. Exatamente, assim, a filosofia ainda tem muito uma arrogância intelectualista, né? O Sim, filósofo ele tem essa arrogância. Por exemplo, você consegue falar na academia do Bergson, que é um filósofo espiritualista, mas você não fala de espiritismo, porque aí já é como se rebaixasse o seu intelecto, entendeu? sim. Existe um preconceito, né? Mas agora, o próprio Bergson, ele com a genialidade dele, ele travou enormes combates justamente contra os pressupostos materialistas em vários âmbitos, né? Então, a gente precisa também. Eu acho que o que você falou foi muito importante. Às vezes falta humildade, né? Às vezes falta humildade. Essa questão também que você falou do fato de que Kardec apenas codificou, né? Então, veio algo de uma esfera mais alta do que o próprio Kardec. Então, isso se encaixa totalmente dentro de uma perspectiva apontada para o Bergson, que é o quê? É possível uma outra instância, né? É possível algo além da racionalidade, é possível algo além da inteligência, né? Então, na verdade, não tem nada dentro da filosofia do Bergson que esteja em contradição com o espiritismo. Absolutamente nada. São linguagens diferentes. Quando você fala, e é possível fazer inúmeras analogias. Quando você fala no Elan Vital, o que é que vem à mente, né? O fluido universal. Fluido cósmico Troca, universal. troca Elan Vital por fluido cósmico universal. Cara, é isso que ele está falando. Tá entendendo? Como tem uma pergunta aqui, Catarina, por exemplo, de outro internauta, do Paulo Jorge. Ele fala assim: a prática da mediunidade em prol da humanidade pode ser considerada uma experiência mística, né, dentro dessa questão do êxtase, né, do místico, do santo, né, que Bergson vai tratar, né, citando Teresa d'Ávila, João da Cruz, enfim. A gente vai encontrando convergências, né, Catarina? Uhum. Pois é, eu acho assim, eu acho que quando o Bergson fala de místico, né, desses místicos cristãos, ele não está se referindo apenas à mediunidade, né? Porque assim, a gente sabe, né, por experiência própria, que a gente pode ter essa mediunidade, mas a gente pode estar a anos-luz de distância desses grandes nomes, né, desses grandes santos. Eu mesma tenho mediunidade e pobre de mim, né? Que não, eu tô no chão, assim. Mas o que acontece? O Bergson ele também abre essa perspectiva da paranormalidade, né? Tem estudos sobre telepatia, porque o que é que ele vai dizer? Olha como é interessante. Ele vai dizer que o espaço não é real, né? O espaço ele é algo que a inteligência, né, formula, né? Mas que na verdade, se o real é a duração, a gente entra em contato através da realidade. O espaço ele é incapaz de estabelecer uma fronteira entre duas psiques. Ele fala mesmo, ele diz assim, ele fala no endosmose psíquica. O que é essa endosmose psíquica? São as consciências
se comunicando. Ele fala em simpatia. A gente fala muito em sintonia, ele fala em simpatia. Ele vai dizer que a simpatia é quando duas almas vibram numa mesma frequência. Isso é totalmente espiritismo, entendeu? Ele vai dizer que o que é o sentimento de simpatia? É quando uma alma identifica a outra, porque vocês vibram no mesmo tom. Vocês estão vibrando no mesmo tom, então vocês se identificam. O que é antipatia? É quando você está vibrando de uma maneira diferente daquela alma, entende? Então, assim, ele abre espaço para essa ideia de que existe um intercâmbio entre os inconscientes, né? Entre o nosso aspecto psíquico, ele está em constante intercâmbio. Por quê? Como eu disse, a realidade é a interioridade. A nossa vivência mais profunda não é essa vivência de fora, é a vivência de dentro. E dentro, né, acontece muita coisa. A gente tem saberes diferentes, né, dos saberes meramente cognitivos e tudo. Então, a mediunidade seria o quê? Seria uma espécie de dom do espírito, que para ele é totalmente plausível. Inclusive, o Bergson, ele foi presidente durante um ano da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que era justamente ali da onde foi estudado, né, a paranormalidade. Ele foi convidado para assistir uma sessão com uma médium muito famosa na época dele, que era Eusápia Paladino, Paladino. Sim, Paladino, Eusápia. né? Isso. Eusébio Paladino. Pronto, aí tá lá nos anais e tudo. Ele foi lá, porque eles chamavam as pessoas, né, sábios e tudo, para dizer se. Ele disse: não, tá, é isso mesmo, não vi nada de charlatanismo, é o fenômeno mesmo, fenômeno real e tal, beleza. E ele aceitava. A conferência dele, quando ele era presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, se chama Fantasmas de Vivos. E pesquisas psíquicas, né? Fantôme de Vivant. E, e ele fala assim na coragem daqueles homens que estavam no meio da chacota de muita gente, estavam ousando investigar aquilo, né? Então ele está sempre flertando com isso e apontando para isso, mas ele tinha, eu acredito assim, né? Já usando a nossa linguagem espírita e jogando para ele tinha uma missão. A missão dele era estabelecer as bases espiritualistas na filosofia, porque a filosofia estava se perdendo. A filosofia estava perdendo o rumo, né? A filosofia estava indo por outros caminhos. E aí ele coloca a filosofia no trilho da espiritualidade. Então, isso aí é fundamental. É Mas muito então, bom. respondendo o Paulo Jorge, né, eu acho que a mediunidade é uma experiência mística, mas não naquele sentido da mística, porque sei lá, tipo, quando você lê os grandes místicos, são experiências que não são apenas a mediunidade, não é simplesmente você psicografar, não é simplesmente você ouvir um espírito, não. É um acesso a outras coisas, sabe? São coisas assim que são indescritíveis, né? Então são estágios assim mais avançados. Mas a mediunidade já aponta para esse transbordamento da consciência, né? Que é algo mais do que o cérebro. Muito bom. Catarina, olha, a gente está quase no nosso tempo de produção, quase que esgotado, mas eu não quero deixar de fazer uma última pergunta aqui do Arthur. E na sequência, eu vou te pedir para falar da sua experiência mediúnica, né? Que aí resultou numa obra que eu também quero que você nos mostre esse livro, né? Da sua autoria. Mas antes de você mostrar o livro, que aí você já emenda e faz aí para a gente a sua contribuição final, falando do livro, inclusive, eu queria te perguntar sobre o Arthur Frasson, aliás. Ele fala assim: estávamos sem ciência de nós mesmos, sem consciência, talvez, né? De nós mesmos. O processo das múltiplas vivências na Terra, né, as reencarnações sucessivas, construímos nossa consciência de que existimos e temos papéis no contexto do todo, fazendo despertar que somos parte desta universalidade. Então, que você acha sobre essa pergunta aí do Arthur? É uma odisseia espiritual. Quando
Eu até vou indicar para vocês, quem tiver interesse, ó, tem um livro do Bergson, vou mostrar aqui para vocês, A Energia Espiritual. Esse livro é o melhor para começar a estudar o Bergson, porque são preleções dele, são palestras que ele deu e a linguagem é bem fácil, né? E aí tem uma das palestras aqui que chama A Consciência e a Vida. E a consciência e a vida, ele vai dar conta, né, de que a consciência ela é coextensiva à vida. Então, desde que, por exemplo, uma ameba, parece horrível a gente falar em ameba, aqui na alta espiritualidade vai falar de ameba, mas aí a ameba ela já tem um pouco de movimento, né? Ela tem um movimento de pegar lá seu alimento, né? Então, esse rudimento eles chamam isso de rudimento de escolha. Porque quando tem um movimento, quando tem vida, abre um espaço. Esse espaço que se abre é a consciência, é um pouquinho de consciência. Claro que não é a mesma consciência, mas o que ele quer dizer é isso, é que a consciência é coextensiva à vida. E esse princípio espiritual, vamos chamar assim, né, que é esse princípio, ele vai numa odisseia mesmo, né? A ameba e os animais, e aí os artrópodes e tal, a evolução criadora vai criando. Então, para chegar no ser humano já foi um negócio assim bem complicado, né? E aí, quando chega no ser humano, a gente ainda demora muito para ser gente, né? Porque tem ser humano que nem gente que está num grau assim, né, de brutalização, de inconsciência. A gente vê isso. Então, qual é o sentido da vida? É o despertar dessa consciência. É você ter essa iluminação interior. Porque como a gente passou por toda essa jornada, né? Essa jornada evolutiva, a gente tem aqui um inconsciente muito sombrio. Imagina, né? O Bergson não fala isso, né? Mas tudo bem, nós estamos falando. Encarnações passadas, tudo somos nós. O Bergson não vai dizer, né, que essa experiência que nós somos, né? Então, tudo isso está em nós. A gente precisa iluminar isso. Então, essa consciência olhando para dentro, né, que vai fazer com que a gente atinja esse grau maior de consciência. Então, é uma jornada. E o lindo do Espiritismo é que ele mostra que essa jornada ela não acaba aqui, né? Não é só isso. Tem muita coisa ainda para frente. Então a gente não pode desanimar. É isso, e que essa jornada é um convite coletivo, né? Onde todos nós estamos inseridos com todas essas oportunidades, né? Por conta da bondade, né? E da providência divina. Catarina, falando de iluminação, né? Fala um pouquinho da obra para gente, do seu livro. Tá, obrigada pela oportunidade. Tá aqui, né? Chama, deixa eu ver. Ergue um Templo em Tua Alma. Foi publicada pela Sociedade Espírita Primavera. E assim, o que é que eu posso falar, né? É o meu quinto livro que não é o meu livro, porque não é meu, porque são psicografias. E porque eu também sou escritora, eu tenho 4 livros anteriores a esse, né? Que são livros da minha cachola, da minha cabeça, da minha reflexão. Mas esses aqui não são psicografias muito bonitas, assim, muito edificantes, muito belas, que fazem parte também, não deixam de fazer parte do meu processo evolutivo. E eu acho que responde um pouco também ao que o Paulo perguntou, né? Porque quando a gente se coloca com essa vontade, né, de buscar a luz, de buscar o conhecimento, de buscar esse amadurecimento espiritual, alguma coisa acontece, né? Alguma coisa acontece. Se você pede luz, a luz vem. Ela pode demorar, mas ela vem. Então, eu tive a oportunidade de receber essas psicografias e de começar a trabalhar a minha mediunidade, frequentando o centro espírita. Ainda tem muita coisa por fazer, né? Ainda não entendo muito bem, porque é algo extremamente sutil. Não é uma psicografia mecânica, assim, não é por inspiração. Então, é até difícil explicar como se dá o processo, mas eu acho que até isso a gente precisa atentar. A mediunidade, ela é muito multifacetada, né? Tem várias formas de exercer a mediunidade, né? E
eu acho que faz parte da nossa missão, uma das nossas várias missões aqui é difundir isso, né? É difundir essa mensagem que vem do alto, porque aquilo que nós falávamos da humildade. Muitas vezes eu me coloco assim na seguinte condição: eu peço muito ajuda, né? Quando eu vou falar, quando eu vou dar aula, quando eu vou expor qualquer coisa, mesmo que não seja algo especificamente da espiritualidade ou do espiritismo, eu peço assim, eu digo, eu não quero ser um cego guiando outros cegos, né? Eu quero ser um grão de areia, um cisco bem pequenininho, no castelo de conhecimento, mas que ele seja soprado por Deus para o lugar correto. E eu acho que quando você faz esse movimento, você recebe o respaldo, né? Então, eu tenho um ânsia de conhecimento muito grande, e a filosofia, o fato de eu ter escolhido filosofia já mostra isso, mas, infelizmente, a filosofia ela tem perdido muitas pessoas, porque a filosofia ela se tornou um lugar de deboche, um lugar de ateísmo, um lugar de sei lá, de tudo que é o mais baixo, assim, né? E isso não é a filosofia, né? A filosofia é a alta capacidade do ser humano. Então, quando você tem essa humildade da razão, né? Aí você recebe um extra, né? Você recebe um extra. E aí eu tenho buscado, e eu acho que eu tenho sido ajudada, intuída a buscar filósofos que estão nesse caminho, né? E aí eu me recordo de uma pensadora que eu tenho estudado ultimamente, que chama Simone Weil, e ela vai dizer o seguinte: é, ninguém consegue buscar muito tempo a verdade, dar passos muito largos em busca da verdade, sem cair nos braços de Cristo. Vê que coisa linda, né? Que ela diz, era uma filósofa. E tem outra filósofa também, a Edith Stein, que depois se tornou santa, foi canonizada, né? Escreveu sobre mística. Então são esses caminhos que eu estou buscando, né? Dentro da filosofia. E, e, e não que você vá ceder no sentido da sua racionalidade, não, pelo contrário, mas que você sabe que você é muito pequeno diante do conhecimento e que você precisa de ajuda, né? Então, acho que a mediunidade ela tem a ver, um pouco a ver com isso. Então, claro, eu tenho um pouco de dificuldade de diferenciar, pelo fato de eu também escrever, né? Então, uma coisa é o meu exercício intelectual, como professora, como escritora, outra coisa é o meu exercício mediúnico, né? E a gente tem que aprender a fazer essa diferenciação. Maravilhoso, Catarina. Então, repetindo para quem quiser adquirir o seu livro, ele está editado pela Instituição Primavera de Juiz de Fora, não é isso? Sociedade Espírita Primavera, entra no site lá e também quiser ir nas minhas redes sociais, aí tem um link lá tipo Instagram, aí tem um link Sim. na minha bio também. Como é que é o seu endereço Instagram? Catarina Rocha Monte. E também eu tenho um canal no YouTube, para quem ficou interessado no Bergson, eu tenho um canal no YouTube que lá tem umas 5 aulas minhas sobre o Bergson. Só que é só o áudio, mas está lá no YouTube. Tem uma playlist lá só sobre o Bergson. Dá para encontrar também. Perfeito. Se alguém tiver interesse. Catarina, então, só para a gente encerrar, eu não quero deixar o Arthur também sem resposta, mas eu mesmo vou dinamizar uma resposta aqui. Ele pergunta aqui quando, por esse exemplo que você deu das amebas, podemos dizer que estávamos no princípio do instinto, né? Caminhando para o desenvolvimento do sentimento, despertando a consciência, né? E aí, eu não vou saber responder filosoficamente como Bergson, mas recomendar, Arthur, a leitura especificamente do final da segunda parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec reúne, né, uma compilação de ideias de conteúdo doutrinário espírita, explicando a questão do animal, né, e dessa questão do processo evolutivo, né, do princípio espiritual até o homem. Então, ele vai fazer toda essa análise dessa evolução, né, dos seres microscópicos mais simples até o homem, né? Até esse conglomerado, né? Que para os materialistas somos um conglomerado de células, mas esse homem, né? Que já digamos assim, um momento mais evoluído dessa cadeia, né? Evolutiva do ser espiritual. Viu, Arthur? Então, consulta aí o Livro dos Espíritos, riquíssimo,
nesse sentido de explicar essas questões todas do despertamento da consciência. E como Catarina está recomendando, vamos mergulhar em Bergson também, vamos usar aí o seu YouTube para a gente encontrar mais detalhes sobre ele. Catarina, a gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Já te falei antes nos bastidores que você já faz parte agora da equipe Espiritismo.net. E, meus amigos, até a próxima semana. Estaremos juntos aqui, esperando poder estarmos em dupla, né, eu e o Tiago, mas está difícil disso acontecer, mas semana que vem, se Deus quiser, estaremos todos juntos. Um abraço, obrigada, Catarina, e até a próxima. Obrigada, boa noite. A humanidade vem atravessando muitos desafios: fome, guerras, emergência climática e pandemias. Por outro lado, ela tem logrado muitas conquistas. A astronomia lançou suas lentes para regiões mais recuadas do cosmos. A medicina desenvolveu recursos terapêuticos nunca antes imaginados. As comunicações encurtaram distâncias e aproximaram culturas e povos. Eis que a lei do progresso se impõe, apresentando novas oportunidades de evolução e crescimento. Grandes transformações acontecem no seio da nossa civilização. Mas para onde caminhamos? E o Espiritismo? O que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema Contemporaneidade, o Espiritismo e os problemas atuais, no 4º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2023, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.